Isso, todo mundo já se conectando. Perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa palestra. Quero primeiro me apresentar. Olá, meu nome é Matheus Felipe. Sou aluno do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Montes Claros, do curso de Ciência da Computação. E eu também sou presidente da YCode. Ok? Sem mais delongas, sejam bem-vindos à palestra sobre LGPD, né, a Lei Geral de Proteção dos Dados, e como ela afeta você e o seu servidor e o seu setor de TI. Gente, antes da gente introduzir a nossa palestrante, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, ok? E gostaria de ressaltar a participação de vocês nesse novo estágio na vida da YCode. Com essa pandemia, os nossos serviços foram afetados, a gente não conseguiu fornecer o serviço à sociedade como a gente deveria, mas agora, em 2021, estamos de volta com força total e cumprindo o nosso compromisso que foi definido desde o início da empresa, desde a abertura da empresa, que é fornecer serviço para a nossa cidade e o principal, que é fornecer capacitação, tanto para os nossos membros da empresa quanto para a sociedade. Então, gente, sem mais delongas, quero introduzir a vocês a nossa palestrante. Ela é consultora de privacidade e segurança de dados. E ela é graduanda de Direito na Faculdade Favenorte. Então, seja bem-vinda, Samile. É um prazer receber você. Boa noite a todos. Boa Como noite. já foi apresentado, meu nome é Samile. Primeiramente, eu gostaria de agradecer toda a equipe da YCode, agradecer esse convite para estarmos aqui para tratar de um tema tão importante e atual, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E como ela afeta o mercado, como ela afeta você, profissional de TI, ou as empresas que prestam esse tipo de serviço de soluções tecnológicas. Então, é uma alegria enorme estar aqui e espero contribuir um pouquinho com vocês. Então vamos Perfeito. lá. Então, vamos lá, Samile. Agora eu passo a palavra para você. Vamos lá. E sobre o que iremos conversar hoje? Basicamente, e inicialmente, eu gostaria de trazer para vocês um contexto histórico sobre como se deu essa origem da LGPD. Porque eu imagino que, quando vocês ouviram falar sobre ela pela primeira vez, vocês devem ter se perguntado, mas por que nós precisamos de uma Lei Geral de Proteção de Dados? Por que eu preciso me preocupar com essa lei? Então, eu vou fazer isso através de uns cases para facilitar a didática, e com eles vocês vão conseguir visualizar o quão essa lei é necessária. Aí, logicamente, eu vou trazer também os conceitos básicos, não vou exaurir os conceitos na lei, mas vou trazer os necessários para a nossa conversa de hoje. E vou trazer os princípios, que é a partir dos princípios que a gente consegue visualizar o que a lei exige de nós. E com base eu vou trazendo uns exemplos dos princípios, vocês vão conseguir visualizar como isso afeta diretamente a profissão de vocês, o dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Eu acho que não é novidade eu dizer para vocês que nós estamos vivendo em uma era da informação, em uma era onde os dados são tão valiosos e que a capacidade de processamento, coleta e armazenamento de dados nunca foi tão evidente. Um exemplo clássico que eu não poderia começar a falar de proteção de dados para vocês é sem citar o caso da Cambridge Analytica. Ele é um dos principais casos, se não o mais principal, o mais importante, para tratar desse assunto. Eu só queria abrir um parêntese, que o que eu vou falar aqui não tem nenhum viés político, são investigações, já teve processo, já foi um caso que já está resolvido, então é fato, não é opinião minha, só queria abrir esse parêntese. Mas o que aconteceu? A Cambridge Analytica, ela é uma empresa que produz pesquisas. E durante as eleições norte-americanas de 2016, onde tinha Donald Trump com a Hillary, essa empresa ela colocou uma pesquisa no Facebook. E que tipo de pesquisa? Aquelas pesquisas de teste de personalidade. Tipo, quem eu seria se eu fosse uma princesa da Disney? Qual princesa da Disney eu seria? Qual animal místico eu seria? Então, são esses testes de personalidades. E a partir desses testes de personalidades, não sei se vocês provavelmente conseguiram visualizar aqueles tipos quiz que tinha no Facebook. E, conforme as investigações, a partir desse teste de personalidade, a Cambridge Analytica conseguia analisar, por exemplo, aquele ali, ele é a favor do porte de armas,
Não, aquele outro não, aquele outro é contra o porte de armas. Aquela ali é feminista, não, aquele ali é machista. E com isso eles conseguiam visualizar quem era de extrema, tanto de direita e de esquerda, e quem era de centro, que em tese seriam mais influenciáveis. E a partir disso eram lançadas publicidades direcionadas, campanhas direcionadas para essas pessoas, com campanhas favoráveis a Donald Trump e contra a outra candidata, que no caso era a Hillary. E isso com os resultados, só com os resultados dessas pesquisas da Cambridge Analytica. Aí na época surgiu muitas questões do tipo, será que o Trump conseguiria ter vencido as eleições se não houvesse a Cambridge Analytica? Então, daí vocês conseguem já de cara visualizar a gravidade da situação quando se trata de dados, de manipulação de dados. E no final acabou que a Cambridge Analytica fechou, obviamente, e o Facebook foi multado. E o Facebook foi multado não porque ele passou os dados coletados para a campanha do Trump, até porque ele não fez isso. Ele foi multado porque ele não garantiu os padrões de segurança necessários para os seus usuários. Então, saindo dessa parte mais geral, um pouco, pode ser que vocês considerem mais distante, eu queria trazer outro caso para vocês, que é o caso da Target. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, tem uma empresa chamada Target, que ela é tipo uma loja de conveniência bem grande, que vende de tudo. E uma adolescente de 14, 15 anos, ela era consumidora dessa empresa. E em um determinado período de tempo, ela passou a receber alguns folhetos e cupons de descontos relacionados à gravidez e à maternidade. E por quê? Justamente também porque os cientistas de dados da Target identificaram o seguinte, que as mulheres que compravam berço, fraldas e produtos relacionados a bebê, anteriormente, durante a gestação, elas consumiam algumas vitaminas específicas. Algumas vitaminas, por exemplo, ricas em zinco, magnésio, em cálcio, e não só essas vitaminas, como também os cremes, os shampoos e sabonetes, o que elas consumiam era basicamente sem cheiro ou totalmente sem cheiro. Aí, tendo posse dessas informações, a Target começou essa campanha criou esse perfil de clientes, de gestantes, e passou a bombardear elas de publicidade direcionada. Aí o pai dessa adolescente, quando teve a noção dessa situação, obviamente ele não ficou nem um pouco contente com isso. Na verdade, ele foi até a Target, fez um barraco praticamente, e exigindo que a Target parasse de enviar esse tipo de publicidade, porque, segundo ele, além de inadequado, estaria estimulando a sua filha a engravidar. Depois de um tempo, o setor de relacionamento da Target foi pedir desculpa para o pai, e no final das contas, quem teve que pedir desculpas foi o próprio pai, porque a menina estava realmente grávida. Então, mais uma vez, como a manipulação de dados, nesse caso, foi capaz de uma empresa descobrir detalhes da vida privada da adolescente antes mesmo que seus familiares. E isso a gente vê com muita frequência. Quem nunca foi perseguido com uma publicidade? Quem nunca clicou sem querer no anúncio ou pesquisou em uma plataforma alguma coisa, ou simplesmente falou perto do telefone e depois ficou vendo sobre essa coisa em tudo quanto é site e rede social. E justamente isso também é um fenômeno, essa questão até o celular me escuta, é até um fenômeno relacionado até às políticas de privacidade, que quem é que lê políticas de privacidade, não é mesmo? É como se a gente visse a era do não li e aceito, justamente porque são políticas de privacidade extensas, difíceis de ler, muitas das vezes com letras pequenas, até em uma língua que não seja do português. E com isso, às vezes, a gente está permitindo, por exemplo, a coleta de dados, de histórico de compras, de dados de atividades online, por exemplo, quais sites você visita, quanto tempo você passa por eles, dados sobre o seu celular, dados sobre o computador que você usa, por exemplo, endereço de IP, sistema operacional. Também, sem saber, a gente acaba autorizando, muitas aspas, autorizando compartilhamento por exemplo, um aplicativo, compartilhamento com outras empresas, sem mesmo a gente ter noção do que essa empresa faz com esses dados, porque às vezes até fala que faz isso tudo,
na política de privacidade, mas não fala o fim, não fala o objetivo, que foi também um caso clássico do FaceApp. Não sei se vocês lembram, de 2019, virou moda esse aplicativo, depois ainda voltou em 2020, aquele que você conseguia ver sua versão mais velha, ou se você é mulher, você conseguia ver sua versão homem, e vice-versa. Então, percebam que a gente estava vivendo um momento que nossos dados estavam sendo coletados de forma exagerada, estavam sendo compartilhados de forma indevida, estavam sendo vendidos e sendo utilizados para os mais diversos fins, sem que fizéssemos a menor ideia dessa situação. Por isso, aí diante deste caos, que veio preocupação, começou a surgir essa preocupação com proteção de dados. E aqui no Brasil, essa preocupação se materializou com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que ela veio fazer? Né? Ela veio estabelecer as regras do jogo. Ela veio dizer, olha, aqui é o limite. Então, ela veio trazer um ganha-ganha para que continuasse havendo o desenvolvimento econômico, inovação e o empreendedorismo, mas sem que isso afetasse também os direitos e garantias e liberdades fundamentais das pessoas. Então, entenda o seguinte, a LGPD ela não veio proibir de forma alguma a coleta, o uso de dados. Ela não veio embaraçar negócios, travar os negócios. Ela veio estabelecer e mostrar como essa coleta, como esse tratamento de dados deve ser feito. Então, ela veio mais uma vez, o objetivo dela é não só proteger os direitos e liberdades fundamentais dos titulares, mas também fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Até porque, gente, eu não consigo imaginar uma empresa hoje que consiga sobreviver sem o uso de dados pessoais. E então, já que eu fiz essa contextualização para vocês, o que seria então o dado pessoal em si, né? A gente fala dado, normalmente a gente fala até dados como sinônimo de informação, embora o dado é uma questão mais primitiva e a informação é o que a gente se extrai do dado, mas o importante para a gente é entender o seguinte, que dado é toda informação que identifica ou possa vir a identificar uma pessoa. Então, o que é uma informação que identifica? É aquela óbvia, é o CPF, RG, CNH, é a foto da pessoa, é aquele dado que você bate o olho e você sabe quem é. Já o dado identificável, ele é diferente. Por quê? Porque se você olhar ele, primeiramente, você não consegue identificar. Eu gosto de muito usar a teoria do quebra-cabeça. Se você tem um quebra-cabeça, você não consegue ver todo o conteúdo dele, uma pecinha por uma peça. Mas se você junta essa peça com outras, você consegue chegar ao conteúdo. É a mesma coisa com dado pessoal. Por exemplo, se eu disser para vocês, homem, tem muitos homens no mundo, tá? Homem negro, restringi um pouco, mas ainda são muitos. Agora, se eu disser para vocês, homem negro, ex-presidente dos Estados Unidos, eu não disse o nome, eu não mostrei foto, não mostrei documento, mas com certeza deve ter vindo à cabeça de vocês Barack Obama. Outro exemplo, em uma cidade pequena, por exemplo, uma determinada pessoa tem um modelo de moto diferente, só ela tem aquele modelo na cidade. Se, porventura, uma foto for fotografada dessa moto em uma determinada circunstância, eu consigo ligar essa informação porque só ela tem essa moto na cidade. Então, é um exemplo, eu citei esses exemplos diferentes assim, para vocês, para mostrar que não é taxativo, isso é dado, isso não é dado, vai depender muito da situação, porque se identifica uma pessoa, é dado pessoal. E fazendo um parênteses, a LGPD ela não trata de dado que não seja ligado à pessoa. Então, se é segredo, sigilo comercial, se é algo relacionado a software, a pessoa jurídica, a LGPD ela não abrange, é só se for mesmo que identifique uma pessoa. Além de um dado que identifique, que possa identificar uma pessoa, nós também temos os perfis comportamentais. O que são os perfis comportamentais? Eles não são, não, eles de cara, pode ser que eles são uma forma de individualizar uma pessoa, embora primeiramente ele não dá para saber quem é ela, mas por suas atitudes, suas ações, seu comportamento, eu consigo manipular, eu consigo influenciar suas decisões, que foi o caso lá da Cambridge Analytica. Então, por mais, por exemplo, um IP de computador,
Pode ser que eu só tenho um número, eu não tenho a identidade dessa pessoa, mas eu sei o que que ela gosta, o que que ela visita, quais são as coisas que ela tem preferência. Então, isso eu acabo criando uma pessoa virtual, então um perfil comportamental. Então, todas essas informações, principalmente tempo de tela, cookies, são dados pessoais também, justamente por traçar esse perfil comportamental. E além dessa questão da gente conseguir identificar o que é dado pessoal, a lei ela ainda traz uma classe diferente. Porque dado pessoal é como se fosse o gênero. Aí ela traz a classe de dados sensíveis. E por que a lei faz essa distinção? Porque os dados sensíveis, por sua natureza, ele traz uma vulnerabilidade. Através dos dados sensíveis, por exemplo, relacionados à etnia, à raça, à orientação sexual, a se a pessoa é afiliada a sindicato ou não, orientação política, dados biométricos. Isso são dados sensíveis porque pode gerar discriminação para a pessoa. E pelo fato dele ser um pouco mais grave, dele trazer, colocar a pessoa numa situação de discriminação, a lei traz até um rigor maior de preocupação com esses dados sensíveis. E ela dá esses exemplos, né, relacionados à raça, etnia e tudo, mas não é taxativo também. Igual eu disse, um dado pessoal vai depender muito da situação. Por exemplo, geolocalização. Quando você vai no supermercado, no trabalho, se você vai em uma cidade fora, os seus dados, a geolocalização vai, vai as empresas que coletam esse tipo de geolocalização, elas terão acesso sobre por onde você anda, digamos assim. Até então é um dado comum. Mas se, por exemplo, se em um determinado dia e horário você sempre vai em uma igreja, então a geolocalização aponta que você sempre vai no mesmo dia, no mesmo horário, naquela igreja. Isso pode sim ser considerado um dado sensível, justamente porque chega a essa informação de que você tem determinada religião. Então, fiquem atentos quanto a essa questão, porque realmente analisa-se o caso concreto. E os dados anonimizados, eu coloquei aqui, mas na verdade eles nem são considerados dados pessoais, tá, pessoal? Justamente porque ele não consegue identificar uma pessoa. Na verdade, um dado anonimizado, ele é até uma boa prática para a gente colocar no dia a dia, na vida profissional, na empresa, por quê? Justamente porque eles são protegidos. Pelo fato de não conseguir identificar, logo não preciso me preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí tem várias técnicas para considerar anonimizado mesmo, ele não pode ser reversível, então a própria empresa ela não consegue reverter esses dados, porque senão não seria anonimizado, seria pseudo-anonimização, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma lista de informação, por exemplo, nome João, idade 25 anos, profissão advogado, identidade X, sexo X, endereço X, cidade São Paulo, tem uma lista de informações. Ali está a vida inteira da pessoa. Mas aí se eu coloco, por exemplo, 25 anos, advogado e masculino e cidade São Paulo, eu não consigo chegar a essa pessoa. Isso é um exemplo de dado anonimizado. Normalmente a gente usa bastante essa prática para fins de estatísticas, por exemplo. Qual é o público que frequenta a minha página? Qual é o público que acessa o meu site, consome meu conteúdo? E tratamento de dados pessoais, também toda hora eu estou falando tratamento. O que é tratamento? Tudo o que pode fazer com dados. Na lei, ela traz vários substantivos, né, várias ações, mas aqui, coleta, acesso, uso, armazenamento, descartes, compartilhamento, tudo que você faz com dados, se você está mexendo com dados pessoais, digamos assim, é considerado tratamento de dados. Agora vamos para os personagens, que são os atores da lei, né? O titular de dados deve já estar um pouco claro para vocês, que é o dono dos dados objeto de tratamento. Vamos dizer, os usuários, por exemplo. Então, eles são os titulares de dados. Eles que são o foco da lei, são os seus direitos que são protegidos pela legislação. Aí nós também temos a figura dos agentes de tratamento de dados. Quem são os agentes de tratamento de dados? É o controlador e o operador. O controlador vai ser a pessoa a quem a ele compete as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. Então, é ele que vai dizer
quais dados serão tratados, como esses dados serão tratados, por quem, quando, por quanto tempo. Então, os dados são de interesse dele, então ele tem essa posição de definir o que serão feitos com esses dados. Já o operador, por outro lado, ele realiza essa operação de dados pessoais, porém, a mando do controlador. Então, ele não tem autonomia para fazer, de uma forma diversa, uma coisa que o controlador pediu. E tem uma visão equivocada, que muita gente se confundiu, em dizer que o operador, ele é o funcionário da empresa. Não, ele não é o funcionário da empresa. O funcionário não é operador. O operador, eu esqueci de dizer que controlador é qualquer pessoa física e jurídica, né, que decide sobre os dados, e o operador é qualquer pessoa física ou jurídica também que realiza esses dados a mando do controlador. Então, o operador é outra pessoa. Ele não é uma pessoa que está dentro da própria empresa do controlador. Para ficar claro, imagine uma empresa de recrutamento, uma empresa que recruta pessoas para trabalhos. Se eu sou uma empresa controladora e eu tenho uma vaga de emprego, aí eu chamo uma empresa, né, de recrutamento e falo assim, olha, eu preciso de uma pessoa para trabalhar na minha empresa com essas características para essa função, passo todas as informações para ela. Os dados que eu passar para ela, a empresa de recrutamento, ela será operador por quê? Porque ela está operando esses dados, porém a mando do controlador. Então percebam que são figuras completamente distintas. Na dúvida, normalmente, pelo fato da quantidade de empresas que temos hoje, é comum a gente confundir. Ora, para um determinado função, a empresa vai ser controladora, ora vai ser operadora, mas para ficar claro há uma posição em que uma pessoa manda e a outra obedece, no sentido de uma pessoa decide como será feito os dados e a outra simplesmente realiza? Então, se essa pessoa que decide, será o controlador, e essa pessoa que só realiza a função será a operadora. E essa é uma distinção, só que para fins de responsabilização, ambos são responsáveis pela segurança dos dados, tá? Então, tanto o controlador, tanto o operador, eles precisam se adequar à LGPD. Não significa que os dados é do controlador, que o operador não precisa se preocupar com a segurança desses dados. Então, é importante prestar atenção nessa questão também. Mais duas figuras importantes, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é um órgão do governo para fiscalizar e zelar pelo cumprimento da legislação, da LGPD. Então, é ela que eventualmente vai aplicar as multas e sanções, ela que vai instruir muita coisa na lei, não sei se vocês vão falar, mas muitas coisas na lei ficou para a ANPD definir. Por exemplo, até mesmo o encarregado, que é essa figura que eu vou explicar. A legislação, ela exige que toda empresa precise de um encarregado de dados, também conhecido como DPO, Data Protection Officer. Então, pela lei, todos precisam, mas pode ser que a NPD venha e fale o seguinte, não, para as empresas de pequeno porte, o encarregado está dispensado. Isso é uma hipótese, tá? Mas hoje, todas as empresas precisam de um encarregado. E o que é o encarregado? O encarregado vai ser uma figura que vai fazer um meio de campo. Ele vai ser responsável por atuar com o titular de dados, o controlador e operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como vocês vão ver, o titular recebeu vários direitos. Então, se o titular quer requerer algum direito de empresa, ele vai solicitar por encarregado ou se caso a NPD quiser falar alguma coisa para a controladora, vai ser por meio desse encarregado também. Então, ela é uma figura que a legislação exige que todo controlador e operador indique essa pessoa para ficar responsável só pela privacidade e proteção de dados. Então, feitas essas apresentações quanto aos conceitos principais, ao contexto, para vocês visualizarem como que essa lei chegou aqui, por que a gente precisa dela, uma questão que eu gosto de dizer é que para observar aos mandatos da legislação, o primeiro passo é analisar cuidadosamente os princípios. Porque não adianta nada, por exemplo, eu fazer tudo certinho lá, escolher uma base legal certa. Uma base legal é uma das hipóteses que a lei autoriza a utilizar para tratar dados, por exemplo, o consentimento.
Mas não adianta nada você escolher certo e não, respeitar os princípios. Por isso, o primeiro passo é justamente analisar todas as atividades que são feitas numa empresa ou como profissional, se elas estão adequadas ou próximas a esses princípios que eu irei apresentar para vocês. O primeiro princípio é o princípio da finalidade, que significa dizer que as empresas que empresas ou profissionais que tratam dados com finalidade econômica, por exemplo, elas devem haver um propósito, a coleta de dados ou tratamento de dados deve haver um propósito legítimo para a coleta e não só legítimo, mas também específico para os titulares. Quando eu falo de finalidade, eu estou dizendo que para cada coleta e para cada tratamento eu preciso de uma finalidade específica. Então eu preciso me perguntar o porquê, qual é o propósito dessa finalidade. E eu não posso desvirtuar esse dado, por exemplo, reutilizar esse dado que inicialmente era para uma finalidade e usar para outra completamente diversa. A única forma de fazer isso, de reutilizar esses dados, é se as duas finalidades forem diretamente ligadas. Por exemplo, um cadastro. Se eu for coletar um dados para cadastro, seguindo o princípio da finalidade, eu não posso utilizar esses dados coletados para outra finalidade. Mas pensem comigo, se você cadastra em uma empresa, em uma loja, por exemplo, eu creio que se ela mandar para você algum contato por meio de e-mail, por exemplo, avisando que chegou novidades, mostrando alguns catálogos, não vai ter problema, porque eu imagino que você não vai se assustar com isso. Porque eu imagino que a partir do momento que você faz o cadastro na empresa, você já imagina, poxa, ela provavelmente deve entrar em contato comigo. De uma forma completamente diferente, é se você recebe um e-mail de uma loja que você nunca viu, nunca ouviu falar. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, o princípio da finalidade é justamente para isso, para evitar que os dados dos titulares sejam desvirtuados, que as empresas usem estritamente para respeitar a finalidade que ela pretende com aquele dado. A adequação. O que eu preciso entender pelo princípio da adequação? Ela é como se fosse, ela está bem ligada com a finalidade, como se fosse um complemento, que diz que o tratamento deve ser compatível com a finalidade, ou seja, o tratamento de dados, ele deve estar, o efetivo tratamento deve estar adequado àquela finalidade escolhida anteriormente. E está muito ligado também com o time, o tempo que foi feita essa coleta, por exemplo, eu preciso escolher o meio mais adequado e o tempo mais adequado, por exemplo, para essa coleta. Eu falo coleta, mas vale também para todo tipo de tratamento de dados. Então, voltando ao exemplo lá do cadastro de um site. Se eu quero fazer um cadastro, se eu quero preencher os dados só para cadastro, não tem porquê pedir informações de dados bancários, CEP, endereço, porque eu não quero comprar. Em um primeiro momento, eu só quero conhecer as peças, só quero conhecer a loja. Então, tem muito a ver com isso. O tratamento de dados deve estar adequado, deve ser utilizado o melhor meio e o tempo mais adequado. Necessidade. Pelo princípio da necessidade, a gente precisa coletar, é preciso haver um limite quanto ao tratamento de dados. Precisamos coletar o mínimo necessário. Porque tem uma questão muito equivocada de que quanto mais dados, melhor, né? Às vezes a pessoa nem precisa. Ah, mas e se um dia eu precisar, né? Mas às vezes a pessoa nem precisa e se, por exemplo, uma pessoa quiser, né, tem aquele pensamento, né? Ah, se a pessoa quiser me dar o Renavan do carro, eu tô aceitando. Isso é um problema. Isso é um problemão, por quê? Porque eu não posso coletar dados excessivos, eu só posso coletar aqueles estritamente necessários para atingir a minha finalidade. E provavelmente isso é uma coisa que muito acontece. Eu acho que é um dos princípios mais afetados justamente por isso, que precisa dar essa atenção. Outra questão do princípio da necessidade é que, por exemplo, vejam só, os dados são feitos, né, para trazer maior eficiência para a empresa, por exemplo, com os dados dos clientes, ela consegue conhecer melhor e dar um atendimento mais personalizado. Mas a partir do momento que eu coleto dados em excesso, isso passa de ser um ativo bom e
deixa de ser um ativo bom e passa a ser um ativo tóxico, porque aqueles dados estão ali parados, sendo que não tem necessidade. E se, por exemplo, via ocorrer algum incidente, o dano que você vai gerar é muito maior do que se você tivesse armazenado só aqueles dados necessários para a finalidade da sua prestação de serviço, para os seus produtos. Qualidade dos dados. Pelo princípio da qualidade dos dados, é preciso zelar pela exatidão, clareza e relevância dos dados de acordo com a necessidade para cumprir a finalidade. Então, percebam que estão todos interligados. Quanto à qualidade dos dados, ele é um dos princípios que gera bastante dos titulares. Por quê? Porque os titulares, eles têm o direito de que você tenha armazenado apenas aqueles dados verídicos. Não pode ter dados que não condizem com a realidade, porque as pessoas mudam de lugar, as pessoas mudam de estado civil, as pessoas entram no cadastro de inadimplentes, saem do cadastro de inadimplentes. Então, se você armazena dados de forma equivocada, dados desatualizados, isso pode gerar algum problema para os titulares. Então, daí a importância de sempre procurar meios de ter essa atualização contínua do banco de dados. Tanto é que a lei fala até de um ciclo de vida dos dados pessoais. Os dados pessoais, eles não podem entrar e ficar lá para sempre. Eles têm que, se cumprir a finalidade, eles precisam ser excluídos. Salvo as questões que tem tempo determinados, algumas legislações exigem que determinados dados ficam lá por um determinado tempo, mas a regra é, cumpriu a finalidade, é exclusão dos dados. O livre acesso. O princípio do livre acesso, pelo princípio do livre acesso, é preciso garantir também ao titular a consulta gratuita, duração e integralidade dos seus dados. E então, uma empresa ou você que presta serviço, você tem que deixar ao alcance do titular uma forma de fornecer esse livre acesso. Os titulares têm que ter essa liberdade, têm que ter esse meio de comunicação para ter acesso sobre como é feito o tratamento de dados, quais são os dados que estão sendo tratados. Então, não pode ignorar, porque para infringir a legislação, não é só, por exemplo, sofrer um vazamento de dados, digamos assim. Se você não dá meios, por exemplo, se tem um site que não fornece essa oportunidade de livre acesso para quem está utilizando esse site, estará, de certa forma, infringindo também a Lei Geral de Proteção de Dados. E como ao lado do livre acesso, nós temos a transparência. A transparência é a palavra de ordem na LGPD. Então, quase tudo pode ser feito desde que você seja transparente com o titular. Então, o que é ser transparente? É você garantir aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os seus respectivos agentes de tratamento. Então, o princípio da transparência traz aquela ideia da autodeterminação informativa. O que é a autodeterminação informativa? Lembra que eu disse que um dos principais objetivos da LGPD é justamente proteger os titulares? Um dos principais objetivos também fazer com que o titular ganhe o controle dos seus dados, tendo em vista que antes os dados eram tratados de toda forma, sem que as pessoas não soubessem. Ela traz essa autodeterminação informativa, que significa o controle dos dados. E nada melhor para cumprir essa questão do que a transparência, que a partir do momento que você a partir do momento que você é transparente, por exemplo, com o cliente, você estará ganhando a confiança. E se você ganha a confiança, você é mais eficiente. E como que essa transparência se dá na prática? Por exemplo, mais uma vez lembrando lá das políticas de privacidade. Basicamente, a política de privacidade, na forma como a gente conhece hoje, ignora totalmente o princípio da transparência. Então, o que precisam ter? O que seria uma empresa, digamos assim, transparente? Ela diria quais são os dados que estão sendo tratados,
por que estão sendo tratados, como, quem é que está sendo tratado, se compartilha com alguém, se não, se quais são os direitos. Então, a empresa ou você, como profissional, você precisa deixar claro para os titulares de dados quais são os direitos que eles têm. Então, para que como esses direitos podem ser exercidos. Então, e para cada princípio, basicamente surge um direito. Se temos o livre acesso, a pessoa tem direito a ter acesso a uma base de dados. Da mesma forma, a transparência. E isso porque, para cada ação, vai acumulando dados, né? Então, a qualquer momento, um titular, por exemplo, pode chegar até você e falar assim, ó, eu quero saber tudo o que você sabe sobre mim. Então, de prontidão, você tem que encontrar meios de passar todas essas informações para ele. Então, a palavra de ordem para a LGPD é a transparência, que é o que a gente não tinha antes. Antes a gente não fazia ideia do que ia acontecer com nossos dados, então veio a lei justamente para dizer isso, regulamentar as regras do jogo e trazer mais transparência nessas atividades. Princípio da segurança. O princípio da segurança significa que é preciso adotar todas as medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentalmente ilícitas. Então, a partir do princípio da segurança, significa que você precisa investir, seja em profissionais, seja em novas tecnologias, em meios seguros para proteger esses dados pessoais, para evitar que, se porventura algum incidente vier a acontecer, não venha a gerar danos aos titulares. E não só eu falei de medidas técnicas, não só as medidas relacionadas à cibersegurança, mas também medidas administrativas, porque quando a gente fala normalmente, por exemplo, em vazamento de dados, incidentes, a primeira coisa que vem na cabeça é aqueles grandes vazamentos de dados. E nem sempre, não, às vezes tem sim muitos casos de vazamento de dados por acesso, né, de terceiros, mas muitas das vezes alguns vazamentos acontecem por erro humano, erro dos próprios colaboradores, por exemplo. E nem todo incidente é vazamento de dados, é só uma espécie de incidente de segurança. E nem todo vazamento de dados significa que aquele que de milhões de dados são vazados. Por exemplo, se eu tenho uma lista com dados pessoais, e essa lista fica de qualquer jeito, e alguém pega essa lista, isso é um vazamento de dados. Porque a LGPD, ela não garante simplesmente, ela não protege simplesmente os dados em meios digitais, ela protege também os dados físicos. Então, outro exemplo, se você está trabalhando no computador, aí chega alguém e tira foto desse computador, também é vazamento de dados. Então, além de medidas de cibersegurança contra alguma invasão de terceiros, é importante trabalhar isso muito entre os colaboradores internos da empresa. Uma prática boa de fazer é conduta, códigos de condutas e também implementar essa cultura de proteção de dados. Não olhar a LGPD como uma obrigação legal, e sim como uma oportunidade de gerar mais confiança, gerar mais credibilidade, mostrando para o público em geral que, olha, minha empresa preocupa com seus dados pessoal, olha, meus serviços, eles preocupam em proteger os seus dados pessoais, preocupam com a sua privacidade. Então, é por isso a importância de observar com cuidado esse princípio da segurança. E bem próximo do princípio da segurança está o princípio da prevenção, porque quando se fala em medidas técnicas, a lei ela exige que você tenha padrões mínimos de segurança, só que ela não fala quais são os padrões mínimos, até porque se ela dissesse algum padrão específico, rapidamente estaria desatualizado diante dos avanços tecnológicos. Mas claramente a gente precisa observar a realidade e o contexto de cada empresa. Então, eu também não posso cruzar os braços e falar assim, não, minha empresa é pequena, não tem condições, não vou fazer nada, porque não tem necessidade nenhuma de investir em técnicas de segurança, digamos assim. É complicado, porque se caso vier acontecer alguma coisa,
se vir um titular cobrar, ou a ANPD fiscalizar, ou se porventura acontecer alguma demanda judicial, você precisa demonstrar que fez alguma coisa antes. O que você fez para impedir um incidente de segurança, por exemplo? Então, a lei não exime ninguém, nenhuma empresa, não importa o porte, de se dedicar a implementar essas medidas de segurança. O que vai contar é o que fez ao seu alcance. Isso que importa. Até para medir a questão das multas e tudo, vai importar isso. O que você fez que estava ao seu alcance para proteger os dados dos seus clientes, usuários, funcionários. E, caminhando para o fim dos princípios, nós temos o princípio da prestação de contas. O que significa o princípio da prestação de contas? Né? Aqui eu coloquei para vocês que é preciso demonstrar que é preciso que demonstre a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Então, é como se dissesse o seguinte: não basta você estar de acordo, não basta você se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa parecer adequado. O que significa? Tudo que for feito relacionado à privacidade e proteção de dados é preciso ser registrado. Por exemplo, pode até acontecer que algumas práticas, alguns princípios, você até já cumpre, mas não tem registro. Então, o princípio da prestação de contas vem justamente para a própria empresa ou prestador de serviço se resguardar. É uma forma de você, literalmente, prestar contas futuramente, caso venha acontecer alguma coisa. Então, e isso vale para todas as práticas. Se você começa um programa de adequação, tanto é que em programa de adequação, para todas as fases, tem os relatórios, justamente para isso. Mas, até mesmo fora de um programa de adequação, digamos assim, qualquer prática que você faça que possa te resguardar, que possa demonstrar sua boa-fé depois, falar assim, não, ó, eu tentei fazer o que estava ao meu alcance, tá bom, não foi perfeito, mas eu tentei de alguma forma. Então, isso é muito importante lá na frente. Até mesmo, por exemplo, se você faz uma adequação, se você faz uma sessão de conscientização só pelo fato de mostrar a lei para os seus colaboradores, isso é importante e isso é legal que esteja registrado, justamente para respeitar esse princípio da responsabilização e prestação de contas. Por fim, nós também temos o princípio da não discriminação. Ele é um princípio que não tem muito mistério, justamente porque a lei não permite que a realização de tratamento de dados pessoais sejam feitas com fins discriminatórios, ilícitos e abusivos. Porque o que acontecia? Havia práticas, por exemplo, conforme a coleta de geolocalização, vou usar a geolocalização novamente, conforme o endereço da pessoa, a região que a pessoa morava, algumas empresas aumentavam ou subia o preço de alguns produtos. Ou até mesmo, há um tempo atrás, o Uber fazia isso. Quando você estava com a bateria, porque até a bateria do celular é um dado pessoal. Se você estava com a bateria no mínimo, subia o valor né, da passagem, digamos assim. E se você estava com a bateria mais carregada, não, mas continuava normal. Justamente por isso, porque ele sabia que se você estava com a bateria quase acabando, a tendência é que você iria com ele a qualquer custo. Então, com a LGPD, isso é completamente vedado, justamente porque nós não podemos se utilizar de dados, não podemos utilizar de dados pessoais para fins discriminatórios. E eu gostaria de deixar claro aqui para vocês a questão seguinte, que esses princípios é como se eles fossem o norte. Como eu disse, é o que a gente consegue compreender da lei, é o que a gente é o que a lei exige. Então, pelos princípios, todas as demais regras meio que se conversam com eles. Então,
Tanto é que quando a gente fala tem um programa de adequação, o que que a gente faz em um programa de adequação? A gente exclui processos, mantém processos ou cria processos. Então você vai, analisar, mapear todos os dados, ver, classificar. Eu tenho dados? Quais dados que eu tenho? Quais, são as classificação desses dados? Quem são responsáveis? Como que eles entram? Para onde eles vão? Aí depois dessa mapeamento, eu vejo tudo que está, digamos assim, com alguma falha. O que que tem de falha? O que que precisa qual é o processo que eu preciso excluir? Qual o processo que eu preciso manter, que de repente pode ser que sim, tem algumas práticas que estão corretas, e o que que eu preciso criar para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ainda que você não esteja passando por um processo de adequação, seguir os princípios, observar os princípios já é um grande passo, digamos assim. Então, por isso que eu trouxe todos os princípios aqui, justamente para tentar clarear um pouquinho o que fazer, quais são os passos. Primeiros passos, seguir os princípios. E até lá a empresa já conseguiu alguma maturidade para analisar as demais questões. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido clara. Foi uma apresentação um pouco breve, mas eu espero ter contribuído para nessa fase, né, que a gente tanto preocupa em saber o que fazer. Mas, no mais, eu estou disponível para eventuais dúvidas, para a gente conversar um pouco mais, então fiquem à vontade. Essas são as minhas redes, onde vocês me encontram, e, por gentileza, eu termino minha parte. Perfeito, perfeito. Acredito que está todo mundo me escutando. É, ótima, ótima palestra, Samile. Muito obrigado por essa palestra muito informativa e muito importante, né? Nós, como estudantes de TI, como pessoas que fazem parte da área da tecnologia, nós precisamos saber desse tipo de legislação. A gente precisa saber também para a gente, né, como um autoconhecimento, mas também para quando você vai entrar numa empresa, a empresa está encarregada disso, então a gente precisa saber disso. Sendo assim, vamos agora para o momento de perguntas. Gente, nós vamos ter duas partes das perguntas, ok? As primeiras perguntas que eu vou fazer são as perguntas que foram feitas no nosso direct do Instagram e na publicação, ok? Que a gente postou ontem na caixinha de perguntas. Foram feitas algumas perguntas e também a gente tem algumas perguntas aqui no nosso chat do Instagram que eu também vou te perguntar, Samile. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui um momentinho, que deu um pequeno probleminha aqui com a câmera. Samile, você pode voltar a apresentar, por gentileza? Sua câmera. A transmissão ela tinha caído aqui, mas ela já voltou. Acredito que agora tá tudo certinho. Mas então, Samile, temos aqui a primeira pergunta. Essa pergunta foi feita no direct do Instagram. E a pergunta é a seguinte: a LGPD, ela é aplicada somente às grandes empresas? Boa pergunta. Não, ela se aplica tanto para as empresas, para órgãos públicos e para profissionais liberais. Se para pessoa física que trata dados com finalidade lucrativa. Por exemplo, se eu sou alguma nutricionista, até mesmo dentista, que eu não tenho que eu não sou uma pessoa jurídica, se eu trato dados com finalidade econômica, então eu preciso me preocupar com a lei. Agora, quando se trata de empresas, eu não preciso avaliar se tem finalidade econômica ou não. Independentemente, até mesmo as empresas sem fins lucrativos, elas precisam se adequar só por ter o CNPJ. Agora, quanto a essa questão de pequeno e grande porte, a impressão que a gente tem, a primeira impressão é porque a LGPD é para empresas tecnológicas, é para Google, Facebook, Amazon, Instagram. E não, gente, ela vale para todas as empresas. O que acontece? Normalmente, quem se preocupou inicialmente, logicamente, foram essas empresas grandes. Só que, como eu disse, vocês precisam visualizar a LGPD não apenas como uma obrigação legal, ela é até uma grande, ela traz até competitividade no mercado,
para quem se preocupa. Quem se preocupa hoje com dados pessoais, a empresa que se preocupa, ela sai na frente. Então, o que acontece? Nós temos as grandes empresas, essas grandes empresas, elas começam a exigir das médias empresas e as médias empresas, elas começam a exigir das pequenas empresas. Então, vejam que é um fenômeno mercadológico muito grande. Lembra que eu disse que o Facebook ele foi multado, mesmo que foi a Cambridge Analytica que fez todo o problema, digamos assim, ela que agiu diretamente, e lembra quando eu disse que tanto o controlador e o operador, não importa se é um que decide sobre os dados e o outro que opera, mas ambos são responsáveis solidariamente, é aí que está a questão. Uma grande empresa não vai querer fechar contrato com uma média empresa que não se preocupa com os dados pessoais, que se acontecer alguma coisa, ambas vão pagar, ambas vão ser responsabilizadas. Da mesma forma, uma média empresa ela não vai querer criar vínculos com uma pequena empresa que não esteja adequado, porque se acontecer alguma coisa, as duas vão sofrer com isso. Então, definitivamente não, todas as empresas precisam se adequar, e não só precisam, é uma oportunidade de visualizar, de entrar nessa tendência de preocupar com os dados pessoais para justamente ganhar espaço, porque eu creio que as empresas, que é o que está acontecendo, algumas empresas elas estão preferindo quem já está se preocupando em procurar saber sobre a proteção de dados. Excelente, excelente. Agora vamos para a próxima pergunta. Eh, Então, Samile, quais são as penalidades para tanto as empresas quanto aos profissionais liberais, para todos que fazem a utilização da LGPD? Quais são as penalidades caso a LGPD não seja aplicada corretamente? Nós temos as penalidades administrativas, né, que no caso a NPD, que irá autuar. Aí, dentre elas, nós temos a principal, que o pessoal tem mais medo, que é 2% do faturamento, com teto de 50 milhões de Ai, reais. Só que, só que, além dessas, nós também temos bloqueio de dados, nós temos suspensão de dados, nós temos advertências. Então, vai depender muito do nível do problema, digamos assim. Por isso a importância lá do princípio da prevenção, da segurança e da responsabilização e prestação de contas. Porque o que vai contar é o que você fez para evitar, o que você fez antes, quais são as atitudes de boa-fé que você fez para preocupando com os dados pessoais. E muitas das vezes o pessoal fica tão obcecado com as multas, e o problema nem são as multas. Por exemplo, a principal penalidade para mim é justamente suspender ou proibir a empresa de utilizar dados, seja temporariamente ou por tempo indeterminado. Aí eu te pergunto, como que uma empresa hoje em dia consegue viver sem um tratamento de dados? A empresa vai à falência. E outra coisa, além disso, nós também temos uma das multas, o fato de publicizar o ocorrido, dependendo. É uma das multas também da NPD. Multa, algumas empresas até falam assim, não vou mexer com isso não, é o trabalho que vai dar, o que eu vou gastar com isso, sendo que, se eu receber, sei lá, uma multa aí, eu pago e fica tudo bem. Tá, e a reputação? A reputação não compra. Principalmente numa era que a gente está vivendo, essa cultura de cancelamento, a reputação não compra. Até mesmo, por exemplo, a primeira empresa que foi multada de 10 mil reais foi a Cirela aqui no Brasil. A LGPD ainda nem estava em vigor. Quem atuou foi o Ministério Público, com base no Código de Defesa do Consumidor, e ela sempre vai ser a primeira empresa a ser multada em 10 mil reais. Então, é uma das principais penalidades para mim, na minha opinião, é justamente essa questão de publicizar todo esse ocorrido, relacionada à reputação mesmo, porque multa pode até ser que paga, mas a reputação é mais difícil reverter. sim, realmente. Então, aproveitando o gancho, no nosso Instagram foram feitas algumas perguntas que eu quero passar para você. Você falou sobre a multa, eu esqueci o nome da empresa, eh, Cirela. isso, da Cirela, que trouxe uma dúvida do Tiago Santos TS1. Em qual Uhum. ano a lei LGPD ela entrou em vigor? É uma novela. Mas ela entrou em vigor mesmo no ano passado, em setembro de 2020. Ela era para ter entrado, ela foi publicada em 2018, e, mas aí, com o tempo, né, com o período de vacatio legis, mas ela só foi entrar em vigor mesmo em
setembro do ano passado. Então ela já está em vigência, só que há detalhe, eu acho que a dúvida dele pode ser relacionada às multas, porque as multas ainda não estão em vigência. As multas vão entrar em vigência em agosto agora desse ano. Então a lei está em vigor, então já teve esse tempo para cumprir, mas as multas ainda só vão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agosto agora de 2021. Só que é complicado preocupar, tipo assim, muitas pessoas ainda estão postergando em preocupar justamente por estar pelas multas ainda não está em vigor, mas tem uns outros problemas também, né? Que nós temos as penalidades, as sanções administrativas, só que também nós temos o Ministério Público atuando, o Judiciário atuando, Reclame Aqui, que já está cheio de questões relacionadas à proteção de dados, de empresas que não estão se preocupando. Então, é basicamente isso. A lei já está em vigor, só que as sanções entram em vigor agora em agosto de 2021. Ah, excelente. Então é uma lei praticamente nova, né? Sim. 3 anos atrás, que só foi entrar em vigor Uhum. realmente neste ano, e ainda há mais partes dessa lei para entrar em vigor. Então é interessante, eu ressalto também o fato de que, pelo fato de ser uma lei nova, nem todo mundo conhece essa lei. Então, Isso. ressalto a importância dessa palestra, porque é muito importante saber das coisas, né, desse tipo de situação, desse tipo de lei, e é algo que pode influenciar mais na frente a sua situação. Às vezes você vai abrir uma empresa ou você vai trabalhar numa empresa e você nem conhece sobre essa lei, principalmente pelo fato dela ser nova. Então, é um conhecimento, assim, indispensável. Sim, sim. Vamos agora para a próxima pergunta. O Gusta Snorlex, ele fez 2 perguntas. Vou te passar a primeira aqui. A primeira pergunta é: o que acontece com uma empresa ou com um profissional liberal quando houve um vazamento de dados? É, 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 Diante de um incidente, né? Isso. O que acontece? O que ela deve fazer? O que acontece no Sim, background? sim. O que que ela precisa agir? É, lembrando do princípio da responsabilização e prestação de contas, em tese, a empresa devia já estar registrado tudo o que ela fez para evitar qualquer tipo de situação. Mas se eventualmente acontecer algum incidente, nós temos até uma cartilha no site da Autoridade de Proteção de Dados para a gente preencher. É, a função, no caso disso, seria do DPO, do encarregado de dados, que ele iria colocar alguns dados, por exemplo, quais dados foram vazados, qual a gravidade. Então, a gente tem muito essa coisa de analisar o risco, qual foi o nível de risco que esses vazamentos ocasionou aos titulares. Nós temos que avisar a autoridade de proteção de dados e os titulares e avisar os titulares, donos desses dados que foram vazados. Por que avisar os titulares? Porque, de repente, se a questão é tentar não acontecer. Aconteceu, vamos mitigar os riscos. Então, se, por exemplo, os dados vazem, por exemplo, tem relação com senha, mas aí eu vou lá e aviso, fulano, aconteceu o seguinte, como vocês podem saber, nenhum sistema é imune a algum vazamento, a algum incidente. É lógico que nós temos que preocupar, mas nenhum sistema é imune. Aí, por isso, nós estamos utilizando de boa fé e estamos te avisando que houve esse incidente. Não sabemos ainda qual foi a gravidade, mas sugerimos que troque as senhas, alguma coisa do tipo, alguma coisa relacionada a algum produto ou serviço que a pessoa tem. Isso é uma forma de mitigar o risco. Aí, nesse relatório, também vai constar o que a empresa fez para mitigar esses riscos. Aí, depois de todo esse relatório, é enviado pelo site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e para obter essa resposta. Aí, vai abrir um procedimento, a autoridade vai analisar o que foi feito e, mais uma vez, o peso das multas, das penalidades, vai ser de acordo com o que a empresa fez para evitar e o que ela fez para mitigar esses riscos. Ah, entendi. Uma dúvida pela minha parte aqui é relacionada com essa parte da mitigação dos riscos. A gente vê hoje em dia de várias empresas, como por exemplo a Firefox, com relação a vazamento de senhas, que elas têm uma ferramenta, né, um processo interno que identificam quando o seu e-mail e as suas senhas foram vazados. Elas fazem, isso é parte desse processo de mitigação por parte das empresas ou é algo que foi criado pelas pessoas que divulgam?
Não sei se você consegue entender. Porque tem a empresa que vaza os dados, que os dados foram vazados, e temos empresas que não estão ligadas diretamente, como Google, Microsoft, ou podem até estarem ligadas, mas a minha dúvida é quando elas não estão ligadas. Isso é parte do processo de mitigação da empresa ou é uma. Você acredita que é algo que é da- das empresas que avisam aos usuários isso? É, vamos lá. No caso, a Firefox, que o vazamento de dados ocorreu com a Firefox? Não, o vazamento de dados ocorreu com outra empresa, por exemplo, o Google. Sim, Mas a tá. Firefox, a Mozilla, né, ela tem o navegador dela e ela consegue identificar quando sua senha foi vazada. Isso é parte de algo feito pela Google ou é tipo uma ação Ah, própria tá. da própria Firefox? Da Firefox. Então, no caso, é uma forma de solução tecnológica justamente para esse tipo de situação. Mas, por mais que tenha sido com o Google, né, que você falou, ela tem sido. Essa solução tecnológica vem da Firefox. Como eu falei, pode ser que ela não esteja diretamente ligada com o vazamento de dados ou com o incidente de dados, mas como todas as empresas, ou independentemente se você é controlador ou operador, precisam se atentar a essas questões de segurança, então eu imagino que seja, pelo que eu entendi, medidas da Firefox. Então é questão dela estar adequada. Ah, sim. Então é algo que é super interessante porque você vê que todas essas grandes empresas elas estão se preocupando com o assunto e é importante porque elas não têm responsabilidade diretamente, mas elas têm responsabilidade, né? E elas tentam ajudar o Isso, usuário da melhor maneira. Muito isso. excelente. Tanto é que é muito difícil, igual mesmo uma empresa normal, digamos assim, negociar contratos com essas empresas maiores, porque elas já adiantaram, elas tentam a todo custo se livrar, digamos assim, mas não deixa de ter a sua parcela de culpa. Por isso que a todo momento a gente está aceitando novas políticas, novos termos, e até recomendo vocês a darem uma olhadinha, porque agora, graças a Deus, eles estão vindo mais claros, né, digamos assim, com um visual mais bonito. Perfeito. E agora, mais uma pergunta aqui do Gusta Snorlax. Com relação a uma pessoa que tem os seus dados vazados ou mal utilizados, o que ela pode fazer? Então, eu sou uma pessoa, então eu sou o titular que sofreu esse vazamento, Isto. certo? Ela tem várias opções. Ela pode denunciar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai verificar realmente o ocorrido. Ou ela pode, a depender, né, da circunstância, ela pode ingressar em juízo, pedindo, não sei qual seria as consequências, mas dependendo das consequências, se ela vê que ela sofreu alguma questão moral, se sentiu prejudicada moralmente, ela pode entrar com indenização, pedindo indenização por danos morais, que foi o que aconteceu. Não, essa questão de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está em fase de instrução, né? Ela ainda quase não começou a autuar ainda não. Mas nós temos os clientes, nós temos as pessoas que justamente que se sentem prejudicadas, que foi o caso da Cirela. A Cirela, o cliente, ele comprou, né, um imóvel, aí depois, assim que ela fez essa compra na Cirela, passou um tempinho, ela passou a receber muitas publicidades relacionadas à decoração, essas coisas. Aí logo ela já ligou os pontos, né? Ah, é a Cirela. Aí o que ela fez? Entrou com uma ação judicial, a LGPD ainda nem estava em vigor, e conseguiu indenização por danos morais é, na, no judiciário. Foi até aplicada responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa, a Cirela teve que pagar, então ela não cabia a ela provar se teve culpa ou não, ela foi responsabilizada porque foi com base no Código de Defesa do Consumidor, porque se for consumidor, se a pessoa for lesada for o consumidor, a responsabilidade da empresa é objetiva. Agora, se fosse do lado da com a LGPD mesmo, se for fundamentar na LGPD, se não for uma relação de consumo, porque às vezes é comum a gente citar, né, clientes, porque normalmente é mais comum. Mas não é só cliente, não. Se eu tenho uma empresa e o funcionário trabalha comigo, os dados pessoais dele, eu também preciso me preocupar. Aí, pelo que eu entendi, ele seria um consumidor. Então, ele poderia ingressar em juízo, pedir indenização por danos morais, provavelmente a responsabilidade seria objetiva. Mas, se ele não for um consumidor, há uma discussão se a responsabilidade na LGPD é objetiva ou subjetiva, mas de toda forma seria analisado pelo judiciário. Ou ele poderia denunciar diretamente para a autoridade.
Excelente, excelente. Eu acredito que não temos mais perguntas. Deixa eu só verificar aqui. É, realmente nós não temos mais perguntas. Sendo assim, finalizamos aqui a palestra. Agradeço a você, Samile, pela participação e eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Gente, só para finalizar, né, para quem quiser ficar ligado nos nossos próximos passos, né, no que a gente anda fazendo na Y-Code, é só seguir a gente nas redes sociais. Se eu não me engano, tá desse lado de cá nossas redes sociais, né? No Facebook e no LinkedIn são Y-Code e no Instagram são Y-Code Junior, ok? E também, gente, sigam a Samile no Instagram, ok? E no LinkedIn, se vocês quiserem conhecer mais sobre privacidade, segurança e proteção de dados, aqui, ó, no Instagram dela, que tá aqui embaixo, né? O arroba Samile Ribeiro S. E no LinkedIn, Samile Ribeiro. Sendo assim, gente, é isto. Obrigado por participar e até a próxima. Obrigada, Samile. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a todos que participaram, espero ter contribuído um pouquinho e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.